Fala pessoal, estou aqui para responder a lista 2 do módulo 2 referente à sociologia com os clássicos da sociologia. Hoje a gente vai fazer 15 questões com o assunto de Karl Marx. Então vamos para a primeira questão, que é a questão 31, que diz o seguinte: burgueses e proletários. A história de todas as sociedades até hoje existentes é a história das lutas de classe. Sublinha para mim, a história de todas as sociedades até hoje existentes é a história das lutas de classe. Aí você sublinha para mim, coloca uma setinha e coloca assim, ó, materialismo histórico é o motor da história. Segundo Karl Marx, o confronto entre as classes sociais é o que move a história, que faz com que os fatos ocorram, com que a história se transforme, que se modifique. Então lembra, é materialismo histórico e dialético. Por que dialético? Porque são duas classes sociais com interesses antagônicos e distintos, que lutam na sociedade pelos seus interesses, pelas suas causas, pela sua sobrevivência ou pela manutenção dos seus lucros, no caso aqui da burguesia e do proletariado, consequentemente. E continua. Homens livres e escravos, patrícios e plebeus, senhor feudal e servo, mestre de corporação e companheiro. Em resumo, opressores e oprimidos, em constante oposição, têm vivido numa guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada, uma guerra que terminou sempre ou por uma transformação revolucionária da sociedade inteira ou pela destruição das classes em conflito. Esse é um trecho do texto do Manifesto Comunista, é o início, é o primeiro parágrafo do Manifesto Comunista, onde ele faz a sua localização de classe, a identificação das duas classes sociais na Idade Moderna, e que ele mostra qual o método que ele utiliza, que é um método onde percebe essa dialética entre as classes sociais, beleza? Assinala a alternativa correta. Para Karl Marx, como se originam as classes sociais? Da onde advêm as classes sociais? Da onde elas surgem? Lembra que o Karl Marx ele é um sociólogo, mas ele também estuda economia, história, filosofia, e ele diz o seguinte pra gente: o que origina a sociedade é a estrutura social. A sociedade se organiza através dos seus modos de produção. O modo de produção capitalista ele está baseado no trabalho assalariado, a partir da compra da força de trabalho, onde o burguês detém os meios de produção e condições para comprar a força de trabalho do proletariado. Isso significa dizer que o conflito existente nas classes sociais, ou melhor, o conflito existente na história, que o Karl Marx e o Friedrich Engels percebem, é na divisão social do trabalho, entre aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que não detêm os meios de produção. Vamos procurar a nossa alternativa correta? A letra A diz: as classes sociais se originam da divisão entre governantes e governados, absolutamente não, ainda que transpareça ou pareça isso quando ele coloca as duas classes sociais, mas ela se dá em um outro elemento, no elemento estruturante da sociedade, na economia, na produção, nas relações de produção. Letra B, as classes sociais se originam da divisão entre os sexos, absolutamente não. Letra C, as classes sociais se originam da divisão entre as gerações, também não. Letra D, as classes sociais se originam da divisão do trabalho, burguês e proletário, dono dos meios de produção, dono exclusivamente da força de trabalho na sociedade moderna e, consequentemente, em todas as sociedades, como ele mostrou aqui o conflito existente no trecho do texto do manifesto. Letra D pode marcar. A letra E diz: as classes sociais se originam da divisão das riquezas, absolutamente não. Essa foi a questão 31. Na questão 32, é uma questão do Enem de 2013. Segue o texto. Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes de sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento real sobre o qual se erguem as supraestruturas políticas e jurídicas e ao qual correspondem determinadas formas de consciência social. Esse é um trecho do prefácio à Crítica da Economia Política do Karl Marx. E diz o seguinte: para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que, veja, dois termos aqui, o termo estrutura e o termo superestrutura. Estrutura, como eu tinha falado na questão anterior, ela se refere às relações de produção, ao meio material. Lembra que para o Marx o que determina a sua condição de existência, inclusive a sua forma de pensar, é esse conflito existente entre as classes sociais. Então a estrutura é a base econômica, é como a sociedade se estrutura economicamente para poder sobreviver. Na sociedade capitalista existe uma estrutura social baseada na relação de produção capitalista.
Só que nenhuma sociedade se mantém única e exclusivamente pela relação de trabalho, pela relação de produção. É necessário um conjunto de ideias na sociedade para que ela se sustente. Então, isso Karl Marx chama de superestrutura. O que é a superestrutura? É tudo aquilo que está relacionado com as ideologias, com a forma de pensar, com a parte que vai para além dos meios econômicos que dão base de sustentação à sociedade. Então, o direito, a política, a cultura, a educação, todos esses são elementos de cunho em maior ou menor grau ideológico, que dão base de sustentação à sociedade capitalista, no caso da sociedade moderna. Exemplo, no direito você tem um preceito que diz o seguinte: ninguém pode invadir a propriedade do outro. A propriedade privada ela é garantida pelo direito. Então veja, as leis elas garantem a manutenção de uma condição de classe, daqueles que detêm os meios de produção. A educação, ela reproduz a lógica capitalista, segundo Karl Marx. A educação necessária que a gente aprende, segundo Marx, é a educação para a produção, para você se manter no mercado de trabalho, para você ir para o mercado de trabalho. Então, qual é a relação existente entre estrutura social, base econômica, e superestrutura, ideologias, ideias, os outros elementos sociais? É que a estrutura social, ela determina a superestrutura. O que isso quer dizer? Isso significa dizer que todas as sociedades elas pensam de uma determinada forma porque existe uma estrutura social por base disso, anterior a isso. Então, o Karl Marx ele diz que as ideias dominantes de uma sociedade são as ideias da classe dominante, porque essa classe ela detém poder, ela detém dinheiro e tempo livre para fazer a base ideológica para sustentar o seu próprio domínio. Sabendo disso, vamos para as alternativas que diz: letra A, o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia. Mais-valia é um conceito marxista que diz que é a parte do trabalho não pago. Através de um estudo econômico, sociológico, filosófico, Karl Marx começa a perceber que o salário pago a um determinado operário, a um determinado trabalhador, ele equivale a apenas uma pequena parte da geração de lucro. Então, mais-valia é a parte do trabalho não pago. Ele não está falando disso nesse conceito entre estrutura e superestrutura, nesse conflito, nessa relação. Letra B. O trabalho se constitua como fundamento real da produção material. Exatamente. Tanto é que o trabalho está dentro da estrutura social, dentro da base. Beleza? Pode marcar a letra B na questão 32. A questão 33 diz: a consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano. Veja, as forças produtivas, as relações de produção, muitas vezes elas deteriorizam as relações humanas. A sociedade ela pode inclusive avançar. Vou dar um exemplo. Segundo dados de algumas instituições, segundo dados inclusive da própria ONU, hoje a gente produz 2 vezes o que a gente pode consumir. Isso significa dizer que a gente já poderia, pela lógica marxista, estar em um tipo de sociedade onde a gente não houvesse desigualdade social. Mas ainda assim existe uma série de desigualdades, de problemas, de pobreza, de catástrofes sociais ocasionados pela desigualdade relacionada pelo capitalismo. A letra D diz: a autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico. Não significa dizer que uma sociedade mais rica ou com maior desenvolvimento econômico ela seja mais autônoma, já que a relação estrutura e superestrutura ela mantém um condicionante aí. E a letra E, a burguesia revoluciona o processo social da formação da consciência de classe. Consciência de classe é o modo de pensar de cada classe social. Veja, eu disse para vocês que a partir da superestrutura, da base ideológica, uma sociedade ela pensa de acordo com a sua classe dominante ou com os interesses da sua classe dominante. Então a burguesia ela não propõe uma modificação, uma transformação numa consciência de classe para que o proletariado entenda o seu papel. Ao contrário, a consciência estabelecida na sociedade ela serve para a manutenção das relações de poder, das relações de dominação. Então questão 32, letra B. A questão 33 diz assim: segundo Karl Marx, a sociedade capitalista conhece basicamente 2 classes, a burguesia e o proletariado. Na abordagem marxista, como se dá a relação entre essas 2 classes? É uma relação de exploração. É uma relação de que uma classe, ainda que dependa da outra para garantir a realidade social, já que é dialético, é contraditório, elas estabelecem uma relação, a burguesia explorando o proletariado, usurpando aquilo que ele tem de melhor na sua produção social, na sua riqueza, beleza? A letra A diz: as 2 classes estão em harmonia. Opa, sublinha para mim harmonia, elas não estão em harmonia, elas estão em confronto, em conflito direto. É o motor da história.
Ambas se complementam em um processo produtivo. Os burgueses oferecem empregos, enquanto o proletariado trabalha contribuindo para o progresso da civilização. Isso é um preceito burguês, isso é a ideia da burguesia, segundo Karl Marx, mas não é uma ideia da ótica marxista. Letra A não pode ser. Letra B diz, eles estão em constantes disputas políticas. Tais disputas aparecem, no Brasil, na polarização entre PT e PSDB, sendo o PT o Partido dos Trabalhadores, proletários, e o PSDB o Partido dos Empresários, burgueses. A alternância entre os dois partidos no poder é o que definirá o modelo econômico da nação. Absolutamente não. O PT governou durante muitos anos o nosso país, mas ainda assim, pela ótica marxista, evidentemente, a gente não deixou de ser uma sociedade dividida em classes e nem saímos do sistema capitalista. A letra C diz, essas duas classes estão em luta. Verdade, lembra do materialismo histórico da luta de classes. Enquanto os burgueses tendem a exercer sua dominação sobre o proletariado, estes procuram resistir e fugir dessa relação de opressão. Por quê? Porque tem interesses antagônicos, tem interesses históricos distintos. Pode marcar a letra C, está correta. A letra D diz, as duas classes estão em constante solidariedade orgânica. Opa, solidariedade orgânica é o modelo de coesão social, segundo Durkheim, presente nas sociedades modernas. Não tem a ver com a ótica marxista, não tem a ver com o conceito do Karl Marx. Então já está errado, mas continuemos. O capitalismo surge em uma sociedade moderna, marcada por uma complexa divisão do trabalho. Longe de produzir desagregação, essa complexidade favorece a coesão social devido à dependência mútua de todos os indivíduos. É um conceito meio embaralhado do Durkheim, mas não tem necessariamente a ver, ou melhor, não tem absolutamente nada a ver com o que o Karl Marx indica na sua leitura social, na sua leitura sociológica. Letra D não pode ser. Letra E, as classes sociais estão em processo de fusão. Devido à mundialização do capital, não haverá mais classes sociais. Todos serão híbridos de empreendedores e trabalhadores, em uma sociedade regulada pelo mercado. Essa é uma concepção que alguns teóricos contemporâneos que vendem a ideia da globalização, da ideia da aldeia global, de uma sociedade sem classes, de uma sociedade mundializada a partir da hegemonia do capitalismo pós a queda do Muro de Berlim. Porém, essa não é uma visão dominante, ou essa não é uma visão do Karl Marx. Letra E não poderia ser. Nossa alternativa correta da questão 33 é a letra C. Na questão 34, é uma questão que diz assim: Karl Marx se notabilizou como cientista social que fundou as bases epistemológicas do materialismo histórico, a partir das categorias capital e trabalho e do método dialético. Segundo o pensador, a história da humanidade se desenvolve a partir da tensão entre as duas categorias e todas as formas históricas de sociedade, a partir do comunismo primitivo, expressam em si mesma uma organização específica do trabalho, com vistas à organização de bens e acúmulo de riquezas. Nesse sentido, o capitalismo seria uma das formas sociais que se caracteriza pela organização da produção a partir da relação entre capital e trabalho, de tal modo que os donos dos meios de produção, a burguesia, exploram o trabalho objetivando a obtenção do lucro. A categoria econômica, que denota o lucro obtido a partir desse processo de exploração do trabalho, é denominado por Karl Marx de... É um texto longo, mas um texto muito bom da questão 34, que se eu fosse vocês, guardava esse texto aqui para entender o que significa materialismo histórico, o que significa a concepção marxista de sociedade e o seu método, o método dialético da luta de classes, do materialismo histórico dialético. Mas ele está falando aqui o seguinte: estabelece uma relação entre capital e trabalho. Aqueles que detêm os meios de produção, os feitores do trabalho, da transformação da natureza, e aqueles que detêm os meios de produção, que detêm o capital. Essa relação estabelecida entre usurpar, roubar a força de trabalho e acumular lucros a partir dela, ela se inicia a partir de uma dessas categorias aqui. Vamos ver as que tem. Letra A, expropriação. Expropriação seria o processo onde o proletariado expropriaria os meios de produção privado para uma relação de meios de produção social, através de uma revolução política, através do que o Karl Marx fala de socialismo. Não é essa a relação estabelecida na sociedade moderna, na sociedade de classes. Letra B, exploração. Existe uma relação de exploração, mas ele está falando aqui como se dá esse processo de exploração. Qual é a categoria marxista? Letra C, capitalismo. Capitalismo é o universo global aqui da ideia.
O capitalismo é um sistema que a gente vive. Não está falando diretamente da especificação que ele pede na questão. A letra D diz mais-valia. Mais-valia, puxa uma setinha e coloca parte do trabalho não pago. É estabelecido pela relação capital-trabalho. Pode marcar a letra D, está correta. A letra E, comunismo. Comunismo, segundo Karl Marx, é uma sociedade posterior ao socialismo, onde não haverá Estado, é uma sociedade sem classes sociais, onde todo mundo trabalha de acordo com as suas aptidões e recebe de acordo com suas necessidades. É o horizonte histórico ao qual Karl Marx prega que a humanidade pode chegar. Não deve, ou nem vai. Ou melhor, não vai. Por quê? Porque ele não vê um determinismo histórico, uma linha reta, como, por exemplo, vê os positivistas, Durkheim, mas principalmente Auguste Comte. Beleza? Questão 35 diz no texto 1, uma letra de uma música do Zé Ramalho chamada Cidadão, que diz: tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto. Mas me vem um cidadão e me diz desconfiado: tu tá admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou para casa entristecido, dá vontade de beber. E para aumentar meu tédio, eu nem posso olhar para o prédio que eu ajudei a fazer. Aqui tem várias categorias marxistas muito interessantes. Talvez a principal dela seja o tema da alienação, onde o indivíduo trabalha e é usurpado, roubado o seu produto final, certo? Lembra lá do filme Tempos Modernos, onde o indivíduo trabalha de uma forma rápida, cumprindo uma única função a partir da divisão social do trabalho, porém ele não sabe qual é o fim último da sua produção. É um trabalho que ele chama de alienado. O segundo texto diz assim, é um texto dos manuscritos econômicos filosóficos, um dos principais textos do Karl Marx e também um dos mais difícil de compreensão. Vamos tentar entender o que é que esse parágrafo diz. Fala assim: o trabalhador fica mais pobre à medida que produz mais riqueza e sua produção cresce em força e extensão. Veja, uma contradição aí. Quanto mais o cara trabalha, mais ele fica pobre, porque mais do seu trabalho é expropriado e através do trabalho alienado, mais desumana a sua relação fica. Vamos fazer uma conexão rapidinho para a gente voltar para o texto, com o texto anterior da letra do Zé Ramalho. Ele diz o seguinte: eu fui confundido com um ladrão. Perguntaram se eu estava olhando se eu queria roubar. Eu volto para casa entristecido para beber. Veja, beber é o ápice do que o indivíduo quer fazer aqui. É o ápice da experiência humana que a maioria dos operários fazem no final de semana. Então, ele se desumaniza no trabalho alienado, segundo Karl Marx. Aquilo que tem mais de humano, que é o trabalho, que é a única coisa que nos diferencia dos outros animais, ou a principal coisa que nos diferencia dos outros animais, ela, sob o sistema capitalista, por ser um trabalho alienado, ela causa um problema aí, uma reversão de valores. O operário ele não gosta de trabalhar, não porque ele é preguiçoso, mas porque o trabalho ele é alienante. Continua. O trabalhador torna-se uma mercadoria ainda mais barata à medida que cria mais bens. Esse fato simplesmente subtende que o objeto produzido pelo trabalho, o seu produto, agora se lhe impõe como um ser estranho, com a força independente do produtor. Está falando aí do processo de alienação. Com base nos textos, a relação entre trabalho e modo de produção capitalista é baseado. Qual o tipo de trabalho que a gente tem? Vamos procurar nas alternativas. A diz, baseada na desvalorização do trabalho especializado e no aumento da demanda social por novos